toda mãe, ela tem a sua história, a sua experiência de vida. E eu tenho a minha. Bom, eu tenho 2 filhos, eu tive 2 gestações. Hoje o Rian, ele é o filho mais velho, ele tem 14 anos. E na época que eu tive ele, uma das maiores dificuldades que eu enfrentei foi a questão realmente financeira. Às vezes por querer comprar e não poder, e quando encontrava o produto, não tinha condição financeira, e às vezes quando ainda dava para comprar, não encontrava esse produto. Então essa foi uma das minhas maiores dificuldades, de percorrer de loja em loja e realmente me deparar com essa situação, e ainda mais quando nós estamos ali no final já da gestação, a dificuldade do corpo, né, já não responde tanto, então realmente isso foi o que mais eu senti nessa gestação. Agora na segunda gestação eu tive o Cauã, hoje ele tem 4 anos de idade. E quando eu engravidei do Cauã, foi um período de pandemia. Para mim foi um momento muito difícil, porque nós já estávamos passando por esse período de isolamento, de distanciamento. E então já junta o medo, a insegurança, né? Aquela angústia ali, vai dar certo, a gestação vai adiante, não vai. E além desse medo da pandemia, aconteceu a questão financeira também, que eu acredito que isso mexeu com muitas famílias. Eu sou professora e no período da minha gestação eu tive problemas de saúde, eu fiquei com diabetes gestacional, pressão alta, então eu fui desligada das minhas atividades. E a lei ainda não tinha saído no período da pandemia para esse afastamento. Então a lei não tinha saído ainda. Eu fui afastada pelo médico das minhas atividades profissionais. Então, quando a gente é afastado, o nosso salário automaticamente ele é reduzido, ele vai lá embaixo. E você tem as coisas para poder arcar. E tentando atender essa demanda das dívidas ali mensais, aí surge o preparo do enxoval. E foi muito complicado mesmo. Realmente a gente não tinha essa condição financeira para poder arcar com esse enxoval. E então isso mexe com a nossa estrutura. Além de mexer com a nossa estrutura, período de pandemia, você não tem esse valor para poder arcar com esse enxoval e você tem que dar conta. Eu fiquei internado por 2 vezes e adjunta aquele medo, aquela angústia. Você não sabe se vai dar tudo certo com o bebê. E graças a Deus deu tudo certo. Mas assim, o período que eu estava no hospital, um dos meus maiores medos foi: será que eu vou dar conta desse enxoval? Será que eu vou sair a tempo para poder comprar? Claro que se eu não saísse, eu teria pessoas para poder direcionar, pessoas para poder comprar esse enxoval, mas não é a mesma coisa de você, mãe, né? Nós idealizamos, nós projetamos, pensamos cada item ali realmente voltado para o bebê. E eu saí, deu tudo certo, né? Com muita dificuldade ainda na minha condição física, da minha condição financeira, e foi muito complicado porque eu só comecei a receber o meu salário depois que eu entrei no auxílio da maternidade. Então, dentro dessa experiência negativa, dentro das minhas dores, dos meus traumas, vem a afetividade materna, com um conteúdo fantástico, elaborado, projetado realmente para você, mamãe, a fim de favorecer a você a não passar pelos mesmos traumas, as mesmas dificuldades, as mesmas experiências que eu enfrentei. Então nós elaboramos um conteúdo voltado a você. E qual seria esse conteúdo? O box enxoval interativo, onde você consegue adquirir o seu enxoval na palma da sua mão, sem dificuldades,
sem transtornos, você tem fácil acesso, você tem opção de escolha, você tem o poder de compra. Está surreal este conteúdo. Além dos links, nós temos o treinamento de compra, o treinamento de previsibilidade, o treinamento de consumo inteligente. Te convido a conhecer o nosso conteúdo e a embarcar conosco nessa jornada.